dia, meus amados. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Esses dois versículos de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Aqui nós estamos vendo o ide, do Senhor, a ordenança dele para a sua igreja, para aqueles que já tiveram encontro com ele, que já foram abertos seus olhos espirituais para entender a vinda do Senhor Jesus Cristo, o motivo pelo qual ele veio e morreu por nós. E então ele nos diz, como ele disse aos seus discípulos, ele diz a cada um de nós que a gente vá e façamos discípulos em todas as nações. O que é um discípulo? Se você verificar o que é a palavra discípulo no dicionário, você vai ver que é um aluno. Aí Jesus diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem mandado. Tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Então, tudo aquilo, amado, que a gente fala, que a gente prega, que a gente ensina, nós não estamos ensinando de nós mesmos, não é a nossa vontade, não é o que a gente quer, não é o que a gente entende, é aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, é aquilo que Jesus nos mandou dizer. Então, às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala da palavra de Deus e as pessoas pensam que a gente está falando do que a gente quer, da nossa vontade. E não é bem assim. Há uma ordenança do Senhor para que a gente pregue a palavra, para que a gente ensine pessoas a conhecê-lo, a se chegar a Deus, a se arrepender de seus pecados. E quando nós entendemos o ide do Senhor, nós entendemos que nós não estamos pregando sobre religião. Não, eu não estou pregando sobre religião, eu não estou pregando sobre a minha igreja. Muitas pessoas, quando elas vão a um culto, a uma igreja assim, e é feito o apelo lá na frente, quem quer aceitar Jesus, muitas pessoas não aceitam esse chamado porque elas entendem que nós estamos convidando a pessoa a ser um membro da nossa igreja, a ser um participante da nossa igreja, quando na verdade não é isso. Nós estamos te dizendo que você deve aceitar o reino de Deus, porque Jesus ele veio para estabelecer o seu reino aqui na terra. Se você observar os 4 evangelhos, vem falando sobre isso, sobre o reino de Deus. Jesus ele veio nos mostrar o reino de Deus. O João que antecedeu Jesus Cristo, que veio para abrir o caminho do Senhor, como foi profetizado, também sobre ele. Isaías profetizou que ele viria e abriria o caminho para o Salvador. Deus, ele deu João como filho de Zacarias e a sua esposa Isabel, que já eram avançados em idade. Zacarias era o sacerdote do Senhor. E ele pedia constantemente ao Senhor um filho. Tanto que o anjo apareceu para ele e disse, os teus pedidos foram ouvidos diante do Senhor. Então ele pedia por um filho. Isabel era estéril, mas Deus concedeu. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de João. Então João veio como profeta de Deus. Desde muito cedo o Senhor levou ele para o deserto e ali ele foi ensinado pelo Espírito Santo tudo aquilo que ele deveria pregar sobre o Salvador, sobre a vinda do Senhor. E o que foi profetizado sobre João foi a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E João Batista ele veio pregando sobre isso. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E quando Jesus chegou, também Jesus, a pregação dele era essa. Eis que é chegado diante de vocês o reino de Deus. Tudo que Jesus falava, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. Então nós não vemos Jesus falando sobre religião, sobre o templo do Senhor, vamos ao templo, não. Jesus ele ia ao templo todos os dias, ele estava no templo todos os dias, ele estava em oração todos os dias, mas Jesus não convidava pessoas para ir ao templo, ele convidava pessoas para se arrepender de seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e se voltarem para Deus, Então Jesus ele veio para isso. Em 1 João, eu acredito que é no 1 João, no capítulo 5, que diz assim, a vida está no Filho e todo aquele que aceitar o Filho recebe a vida, mas aquele que não aceitar o Filho de Deus não entrará na vida eterna. Então nós ensinamos o caminho é Jesus para a vida eterna. Diz lá em Atos dos Apóstolos, não há salvação em nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, porque Jesus ele é o caminho que nos leva ao Pai.
Não é porque eu estou dizendo não que você tem que aceitar Jesus, não. É porque a palavra de Deus diz que nós devemos confessar com a nossa boca, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca nós fazemos confissão diante das pessoas e com o nosso coração nós cremos para a justiça diante de Deus. Porque quando crê, somente Deus vai saber se você creu ou não. Então, por isso que é no coração e é para a justiça. Então, não é porque eu estou te dizendo isso, não. É porque a palavra de Deus está dizendo, e como eu li nesse versículo primeiro, e diz, ensinando-vos tudo aquilo que eu tenho mandado. Quem mandou? Jesus. Foi Jesus quem nos mandou ensinar o caminho dele aqui. Geralmente, quando eu falo sobre a palavra de Deus com alguém, eu nunca menciono nem a igreja. Se a pessoa perguntar, já de qual igreja tu frequenta? De qual igreja tu é membro? Aí eu digo. Mas geralmente eu não digo, vá para minha igreja. Não, porque não é a igreja quem salva, tá? A igreja simplesmente, meus amados, quer dizer o quê? O lugar onde nós vamos nos reunir para aprendermos mais sobre a palavra, para adorarmos juntos ao nosso Deus. Que nós aqui somos embaixadores do reino dele. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós não pertencemos a essa terra, né? Nós aguardamos a nossa pátria, que é onde está o Senhor Jesus Cristo, ou seja, os céus, o reino de Deus. Porque a nossa vida eterna nós vamos passar lá. Lá é a nossa pátria. Jesus ele foi para nos preparar lugar para que nós habitássemos com ele. Então, geralmente eu não falo sobre igreja, sobre religião, nem discuto sobre isso com ninguém. Quem discute sobre isso está perdendo tempo e não está agradando ao Senhor, não está fazendo a vontade do Senhor. Sabe, amados, nada do que nós fazemos na igreja é à toa. Nós seguimos o que a Bíblia fala e nos ordena a fazer. Por que é necessário que uma pessoa ela vá ali à frente e confesse Jesus como Senhor e Salvador? Porque é a palavra de Deus que nos ordena assim. Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei ele diante de meu Pai. Então, quando nós confessamos, quando você ouvir esse chamado, quem quer aceitar Jesus Cristo, você entenda que nós não estamos pedindo que você aceite uma religião, não. Você pode até aceitar Jesus em uma igreja e se congregar em outro lugar. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai te direcionar onde você deve ficar e aonde você vai entender a palavra. Porque muitas vezes você está em um lugar que você não compreende a palavra, que você não vê a palavra sendo dita mesmo como está ali na Bíblia, certo? E é necessário que todo cristão não simplesmente frequente a igreja, mas que ele também tenha um conhecimento da palavra de Deus. Ele mesmo em casa leia a Bíblia, para que quando ele for a uma igreja e alguém estiver falando sobre a palavra, ele concorde com o que está na Bíblia. Se a pessoa que está ali na frente estiver falando o que não tem na Bíblia, você não tem que concordar, não. Então, essa foi a palavra aí que veio ao meu coração para compartilhar com você, e eu espero que você seja edificado, que mais uma vez a palavra traga esclarecimento ao teu coração e que o Espírito Santo esteja confirmando ela no teu coração. Amém? Um ótimo dia. Um beijo.